Quer descobrir como que eu faço para calcular um alinhamento vertical em um projeto de geometria? Fica comigo que logo depois da vinheta a gente vai iniciar uma série de vídeos para abordar justamente esse assunto. Agora sim, tela cheia. Sou o professor Rogério e como eu falei, hoje a gente vai começar uma série de 4 vídeos falando sobre alinhamento vertical. Vamos abordar assuntos como rampa, comprimento de rampa, inclinação da rampa, os tipos de curva, curva vertical, né? Curva côncava, curva convexa, como que eu calculo os seus parâmetros dessa curva, os pontos notáveis, estaca e também as cotas. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para quem não se inscreveu ainda, se inscreve nesse canal. Meu canal é o PG Vias, um canal voltado para a gente conversar sobre infraestrutura rodoviária, né? Então, se gostou, compartilha com os amigos, né? Deixe seus comentários, deixe as suas dicas e sugestões que me ajudam a trazer algumas ideias aqui para o canal. E depois de assistir esse vídeo, se você gostou, vai lá dar um like que ajuda no crescimento do canal. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Bem, imaginem a seguinte situação: você já tem um alinhamento horizontal definido, né? O próximo passo é definir o alinhamento vertical, né? Como serão as rampas ascendentes, descendentes, né? Então, se eu já tenho um alinhamento horizontal definido, com estaqueamento, com o eixo da pista, eu consigo tirar essa linha do terreno, né? A linha de perfil longitudinal do terreno, desde onde está começando o nosso eixo até onde finaliza o nosso eixo estaqueado, tá? Bom, é importante lembrar que o alinhamento vertical, ele necessariamente não precisa começar na estaca zero ou na estaca de início do alinhamento horizontal e também não precisa terminar na estaca de fim do alinhamento horizontal. A gente pode definir um início e fim do estaqueamento das estacas de início e fim do alinhamento vertical diferentes das estacas de início e fim do alinhamento horizontal, tá? Mais para frente a gente vai explicar como é que funciona isso. Então, a primeira coisa, imagina então que a gente tem esse terreno, né? Eu vou definir aonde vai começar o meu alinhamento vertical, tá? Então eu defini que ele vai sim começar na mesma estaca que está começando o alinhamento horizontal, tá? Mas como eu disse, não é obrigatório. Eu posso começar, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma via existente onde o pavimento tá bom, não tem que mudar nada, sem problema de defeito de pavimento, então eu posso definir que eu vou começar mais para frente, tá? Então isso vai de projeto para projeto e normalmente as estacas não coincidem, tá? Então se eu comecei na estaca zero, normalmente o meu alinhamento vertical começa mais para frente, na estaca 5, na estaca 3, na estaca 10, depende de cada situação. E o fim acontece a mesma coisa. Normalmente ele não coincide com a última estaca do alinhamento horizontal, ele sempre é um pouquinho menor. Então o vertical sempre está contido no alinhamento horizontal, tá? Então, mas vamos imaginar, começar nossos exemplos como o mesmo início, tá? Então, início na estaca zero. Então, a primeira coisa que eu preciso definir é uma reta resultante, que a gente chama, tá? Uma rampa resultante, ou seja, eu tenho que vir com mais ou menos a mesma inclinação do terreno existente,
né? Então, se o terreno existente é uma rua, é uma rodovia que está descendo, eu vou seguir o mesmo padrão, eu vou criar uma rampa na mesma inclinação, tá? Essa inclinação, ela pode ser mais ou menos 0,5%. Como é que é isso? Se eu identificar que esta rampa aqui, ela tem aproximadamente 2%, tá? Só para a gente fazer uma conta rápida. Imagina que essa rampa existente está descendo com 2%. Isso quer dizer que essa rampa resultante, né, da saída do meu projeto, ela pode ser mais ou menos 0,5%, ou seja, ela pode variar de 1,5 até 2,5, tá? Por que eu falo isso? Porque nesse intervalo de mais ou menos 0,5%, não é essa quebra na rampa, né? Ela não é percebida pelos ocupantes do veículo, tá bom? Mais que isso, mais do que 0,5%, eu já preciso colocar uma curva vertical entre a rampa, tá? Então, normalmente a gente já sai com uma rampa, se não a mesma, uma muito próxima da existente, tá? Entre mais ou menos 0,5%. Se eu fiz isso com o começo, também eu vou definir qual que vai ser a minha estaca do fim. Então, como eu falei, vamos imaginar que eu tenho um alinhamento horizontal finalizando aqui, mas na verdade eu não vou precisar de tudo isso. Meu projeto vai terminar aqui. Por que que isso acontece? Porque normalmente, quando a gente está começando um estudo horizontal, eu não sei exatamente como vai ficar o restante do meu projeto, ou seja, a parte seguinte, que é o alinhamento vertical. Então, eu já prevejo um início e um fim mais do que suficiente, porque se eu precisar aumentar o meu perfil, eu não preciso ficar mexendo no meu alinhamento horizontal, né? Então, por exemplo, se por algum problema de projeto eu precisar aumentar não consigo terminar aqui, eu tenho que terminar aqui mais para trás, né? Mais para frente, eu consigo sem precisar acrescentar estaca no meu alinhamento horizontal. A mesma coisa aqui. Então, vamos imaginar se fosse aqui, na verdade, vamos imaginar uma estaca diferente, tá? Vou imaginar uma estaca 3 mais 4,750, tá? Por quê? Isso equivale a dizer que bem aqui é a minha estaca zero, mas eu não estou fazendo nada, né? É a estaca zero do alinhamento horizontal, mas o início do meu alinhamento vertical está aqui, tá? Se por algum problema eu precisar retroceder um pouquinho, eu ainda tenho aí 64 metros, quase 65 metros de folga aqui, né? Normalmente a gente deixa até um pouquinho mais, tá bom? A mesma coisa que eu fiz aqui, uma rampa resultante, eu vou colocar aqui partindo da estaca que eu considerei como fim, tá? Vejam que ele fez uma interseção aqui, né? Ela interceptou as duas rampas, tá? Quando eu faço isso, eu gero duas informações, uma de inclinação, que é dada em porcentagem, e a outra do comprimento da projeção dessa rampa, tá? Então, o que seria isso? É como se eu tivesse projetando uma luz aqui em cima, e essa luz vai fazer uma sombra aqui no eixo horizontal, tá? Então, se eu, por exemplo, ele ficaria mais ou menos assim, né? Fazer né? Então, ficaria uma projeção, tá? Então, é isso que esse L nos fala, é o comprimento, a gente chama de comprimento da rampa, mas seria o comprimento da projeção da rampa, tá? Tudo o que a gente for tratar
em relação ao alinhamento vertical é sempre em relação às suas projeções, certo? Então, eu tenho aqui inclinação e rampa. Só que o meu carro, qualquer carro, seja um caminhão, qualquer veículo, né, uma moto, ele não vai conseguir fazer passar dessa inclinação para essa aqui, né, essa inclinação descendente para essa inclinação ascendente, se eu não colocar uma curva vertical, né? Então ele vem aqui nesta curva aqui e consegue passar para esta inclinação ascendente, tá? E com isso a gente tem alguns pontos notáveis da curva, né? Assim como a gente tinha no alinhamento horizontal, a gente também tem alguns pontos notáveis. Então é sempre PCV, ponto de começo de curva vertical, PTV, ponto de começo de término de curva vertical, e PIV, que é ponto de interseção vertical, né? A interseção entre as rampas. Elas são caracterizadas por sua estaca e cota, tá? Assim como as estacas de início e de fim. Por fim, com o aparecimento dessa curva, a gente tem também os parâmetros da curva, K, E e Y, tá? O Y é o comprimento da projeção dessa rampa, tá? Então, seria representado aqui. Então, eu tenho do PCV até o PTV, é o comprimento da projeção dessa rampa vertical no eixo horizontal, ok? O E, ele é a flecha máxima, né? Eu tenho várias flechas aqui que eu conseguiria desenhar, né? Deixa eu ajustar aqui. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho essa flecha. Nesse ponto aqui, eu tenho esta flecha aqui, né? E bem no aonde eu tenho o P e V é onde eu observo a minha flecha máxima, tá? Ok? E por último, antes de finalizar esse vídeo, a gente tem o K. O que seria o K? A definição do K é quantos metros dentro da curva, a partir do PCV, eu preciso andar, né, na projeção dessa curva, para que eu tenha 1% de variação da minha rampa, porque eu tenho uma inclinação descendente, que a gente considera como negativo, porque está na descendente, e aqui eu tenho uma inclinação positiva. Então, essa rampa ela tem que girar de tal forma, tantos por cento, para chegar nessa condição aqui de rampa ascendente, ok? Então o K ele representa quantos metros dentro da rampa, tá? É necessário para que eu tenha uma variação de 1% de rampa, tá? Então significa que nesse ponto aqui eu tenho uma rampa tangente de menos 1% em relação à rampa original. Se eu andar mais um valor de K aqui, eu vou encontrar uma outra rampa tangente com também 1% de variação.